Diário não oficial do Brasil. Dia 155/365, 4 de junho, terça-feira, da série Eu Vi o que vocês fizeram nas eleições passadas, inclusive os indiferentes. 1. Enquanto navegamos rumo à borda, 11 ministros da Justiça assinam um manifesto contra a política do presidente eleito, reforçada pelo ministro da Justiça de armar a população. O artigo manifesto foi publicado na Folha de São Paulo. Nós, ex-ministros da Justiça e da Segurança Pública, que em diferentes momentos da história fomos responsáveis por conduzir a política de segurança pública no âmbito federal, demonstramos nossa profunda preocupação com os retrocessos no controle de armas e munições e com o impacto dos decretos federais no desmantelamento dos principais pilares dessa agenda. O manifesto é assinado por 11 ministros da Justiça: Aloysio Nunes Ferreira, Eugênio Aragão, José Carlos Dias, José Eduardo Cardoso, José Gregori, Luiz Paulo Barreto, Miguel Reale Júnior, Milton Seligman, Raul Jugman, Tasso Genro e Torquato Jardim. 2. Um típico homem de bem brasileiro, um músico conhecido como MC Reaça, espanca uma mulher grávida de um filho seu e depois se suicida. No governo voltado para a morte e a falsa moral, o espancamento de uma mulher nunca é lamentado. O presidente disfuncional eleito foi a público massagear o próprio ego e lamentar apenas o suicídio do músico que era seu apoiador. Lamentar a morte de alguém é natural, mas não há nenhuma referência à mulher que foi espancada, que está viva, que está grávida e que está na UTI. Vítima da violência brutal do músico, nenhuma. Não interessa. O governo antivida odeia as mulheres. Atente para a postagem que, é claro, foi no Twitter, o espaço oficial do governo, porque é volátil, pode ser apagado e tem limite de caracteres. Abre aspas. Thales Volpe, conhecido como MC Reaça, nos deixou no dia de ontem. Tinha o sonho de mudar o país e apostou em meu nome por meio de seu grande talento. Será lembrado pelo dom, pela humildade e por seu amor pelo Brasil. Que Deus o conforte juntamente com seus familiares e amigos, fecha aspas. O internauta Sérgio Alarcon respondeu à postagem do presidente disfuncional. Acho que não. Será lembrado como um feminicida ligado ao bolsonarismo. Matou-se após espancar quase até a morte a amante grávida. Era casado. Que está em coma. Não à toa fazia músicas comparando feministas a cadela. Entendo tua tristeza. Era a síntese encarnada do teu caráter. Diálogos brasileiros rumo à borda acelerado. Dia 156/365, 5 de junho, quarta-feira. Outra da série Eu Vi o que vocês fizeram nas eleições passadas, inclusive os indiferentes. Sabe aquele adolescente problemático da família disfuncional que não dá limite e relativiza todos os seus crimes? Ele chegou ao poder, e com uma caneta Bic, aquela que financia a extrema-direita na França. O rapaz cresceu e tem raiva de guardas de trânsito, ou qualquer pessoa que possa limitá-lo. Então se dá ao trabalho de tirar os radares das estradas, ampliar a possibilidade de infrações por motorista quadrado e tirar o direito de ir e vir de pedestres. Ele deve ter ficado muito feliz quando uma guarda de trânsito no Rio, com um judiciário que já antecipava a chegada de Witzel, foi presa por multar um juiz que cometeu infração no trânsito. O adolescente disfuncional e a revanche. 3. O problema da caneta Bic que deram pra ele é que vem com uma agenda criminosa que inclui o Tchutchuca, a Raposa no Galinheiro e o Conge. Então nessa agenda, tudo, estou falando de tudo, que não for transformado em mercadoria será destruído. Só interessa o que é de interesse do capital financeiro, o resto liquida-se. E vem também com uma agenda de destruição do meio ambiente para consumo imediato, afinal, o fiscal do Ibama não deixou o rapaz pescar. 4. Fantasiados de déficit da Previdência, a agenda tem um carnaval de corte de direitos sensacional. A educação é apenas um dos alvos. Afinal, além de operações básicas de aritmética, a cujas aulas o ministro faltou, e o mínimo de leitura suficiente apenas para tirar o título de eleitor e criar uma fantasia de democracia, quem quiser estudar que pague. Os empresários do setor aguardam e agradecem. E hoje é o dia do meio ambiente. O ruralista que toma conta do meio ambiente está se esforçando para destruir cada pedacinho de reserva que temos. O projeto inclui entregar o monitoramento do desmatamento da Amazônia a uma empresa privada, que por acaso é controlada por capital canadense.
As empresas de mineração canadenses têm interesse na prospecção e exploração de minérios na Amazônia. Dessas coincidências se faz a vida, ou, como dizem eles, não existe almoço grátis. Dia 157/365, 6 de junho, quinta-feira. 1. O retrato do Brasil, que nos constrange, foi revelado hoje na imprensa. O jogador que é acusado de estupro e o disfuncional presidente eleito, condenado pela famosa frase "não ter estupro porque você é feia", confraternizam. Masculinidade tóxica você vê por aqui. 2. O cônjuge teve seu celular hackeado durante 6 horas por um interessante hacker que não tratou de jogar na grande imprensa as conversas do ministro. Talvez a bandidagem tenha um código de ética muito mais interessante que o de alguns representantes do judiciário que atuam por aí. 13. Por falar em hacker, segundo o sítio do Correio do Brasil, a controvertida operação política denominada Lava Jato plantou, a mando do então juiz Sérgio Moro, escutas nos telefones dos advogados de defesa do presidente Lula. Na minha ingenuidade, entendia que esse era um crime muito grave por gerar relatórios de 14 horas de gravações que incluíam informações sigilosas da relação entre cliente e advogado, por esses relatórios terem sido dados ao conhecimento do juiz fora dos autos, por atentar contra o direito de defesa, criando uma assimetria nas informações disponíveis às partes e, enfim, eliminando a possibilidade de um julgamento isento. Isso, me parece, seria bastante para anular qualquer processo em condições normais de temperatura e pressão. Mas aquela trilha sonora com o Supremo com tudo parece ainda estar valendo. 4. Nosso prisioneiro político indicado ao Prêmio Nobel da Paz falou mais uma vez. Um gigante. E nós aqui misturados com esse nanismo de vermes improdutivos. Que tempos, senhoras e senhores. Dia 158/365, 7 de junho, sexta-feira. 254 pessoas mortas pela Vale. No Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, mais um corpo de pessoa desaparecida no crime de Brumadinho foi encontrado. Outra cidade, Barão de Cocais, ameaçada. Será que a Vale tem interesse em destruir todo o estado de Minas Gerais, transformar tudo em terra arrasada, campo livre para mineração? Quando lá no início, nesse nefasto diário, comparamos o cotidiano do atual governo aos roteiros de A Hora do Pesadelo, Fred Krueger, etc., exageramos. Nenhum deles chega perto desse roteiro de horror. Ainda não foi escrito. 1. Com o Supremo com tudo. Com o Supremo com tudo. A conversa grampeada de Jucá, legalmente, olhe só, continua ecoando a cada decisão do STF. Tchutchuca pode liquidar tudo, o Supremo garante. As subsidiárias das estatais brasileiras podem ser liquidadas sem necessidade de aval do Congresso. São 88 subsidiárias de empresas estatais federais, grande parte atuando em setores estratégicos para o país. Vamos enriquecer os outros, vendendo a preço de banana. Vitória para a caneta BIC. 2. E por falar em Tchutchuca, parece que ele, um idoso de 69 anos, realmente odeia que os velhinhos se aposentem. E descobriu nisso uma forma de ganhar dinheiro. Além da pauta da reforma da Previdência, o ataque a fundos de pensão das estatais. De acordo com a revista Fórum, através da empresa de gestão de ativos do ministro Tchutchuca, fundos de investimento receberam entre 2009 e 2014 a bagatela de R$1 bilhão dos institutos que administram os planos de pensão e aposentadoria dos empregados de empresas públicas. A auditoria desses investimentos, realizada pelo Ministério Público Federal, aponta ágio de 385 milhões pagos sem justificativa técnica. Ágio considerado desnecessário, mas como dizem, não existe almoço grátis. Entre os fundos de pensão lesados estão a FUNCEF, da Caixa Econômica, Previ, do Banco do Brasil, Petros, da Petrobras e Postales, dos Correios. 3. O ministro do Meio Ambiente foi participar da sessão solene no Senado em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e foi vaiado. O público que acompanhava o ato também virou de costas enquanto ele falava. O ministro se retirou do plenário sem responder os questionamentos, sem diálogo, sem debate, sem volta. 4. Adeus água. O PL 3621/2019, que privatiza os serviços de saneamento básico no Brasil, foi votado e passou pela primeira comissão. A ANA, a Agência Nacional de Águas, vai estimular a livre concorrência em algo que é vital para o mundo e que o Brasil convenientemente abre mão. A chamada modernização do marco legal do saneamento é, na verdade, a destruição da regulação do setor. Abastecimento de água e esgotamento sanitário passa às mãos do capital sem freio.
A constitucionalidade da tramitação é questionada porque o PL reedita a MP 868/2019, que teve seu prazo de validade vencido. Mas como perderam a Constituição de 88 no meio do golpe, então, na prática será como as fábricas de refrigerante e de cerveja. Passam a controlar o uso da água e a destinação dos dejetos que produzem. Lucro acima de todos. 5. Essa semana, o governo sancionou uma lei que autoriza que todos e qualquer um possamos ser internados como dependentes químicos à força, sem a necessidade de autorização judicial. O disfuncional presidente eleito garante: como todos podemos ser presos por qualquer coisa, o nosso mundinho que sobra é intramuros. Presos. 6. Por falar em nosso disfuncional presidente eleito, mais um vexame no exterior. Os hermanos receberam o presidente eleito como qualquer ser humano normal recebe algo do gênero, com protestos. E a resposta do presidente é soluçante, balbuciando palavras em algum idioma que desconhecemos, vai saber. Dia 159/365, 8 de junho, sábado. O princípio da incerteza. 1. O governo Bolsonaro e o gato de Schrödinger. 3 conceituações interessantes. Do filósofo Vladimir Safatli, que considera que estamos sob o comando dos porões da ditadura. Do sociólogo Gessé de Souza, que fala da vingança do brasileiro branco, racista, misógino e homofóbico. E do Le Monde, que trata da idiocracia em que estamos mergulhados. 2. O plano de governo segue de vento em popa, liquida tudo, destrói tudo, retira qualquer controle que incomode os amigos idiotizados e os capitalistas, mantém sob controle qualquer outro grupo, em especial os movimentos sociais, sempre caminhando para a solução final. Mas estamos nesse paradoxo do gato de Schrödinger. 3. A complexa história é assim: um gato é colocado numa caixa lacrada e sem transparências, com um frasco de veneno ligado a um contador Geiger, que por sua vez é ligado por Harris ao martelo mecânico. Se o contador Geiger acionar o martelo, o frasco é quebrado, liberando o veneno que mata o gato. Se o martelo não for acionado, o gato permanecerá vivo. Na impossibilidade de definir se o martelo será acionado ou não, disse que o gato estará simultaneamente vivo e morto, mas quando se olha para dentro da caixa, apenas se vê o gato ou vivo ou morto, e não uma mistura de vivo e morto. 4. Nós estamos presos nesse paradoxo. O governo atual só tem projeto de destruição, da cadeirinha de bebês e multas de trânsito a questões ambientais, trabalhistas, de seguridade e de direitos humanos. Da perda total de soberania e identidade à rejeição sistemática em todos os países visitados pelo presidente eleito. Estamos ansiosas para ver a visita às Filipinas. As condições para o martelo ser acionado estão colocadas a cada instante. Dizem por aí que os 141 agrotóxicos liberados pelo governo Bolsonaro estão matando as abelhas, que o petróleo está sendo rifado sem contrapartida. Perdemos os mais médicos, o SUS e a aposentadoria estão acabando. Enfim, o martelo tem a determinação de quebrar o frasco e a nossa resistência é o que nos mantém vivos. Nosso dilema. 5. Nesse problema, que é do campo das ideias, como não podemos estar simultaneamente vivos e mortos, o mais provável é que morreremos todos no final. A cada minuto, o contador Geiger dispara com tantas ações tóxicas. 6. Pesquisadores da Universidade de Yale, aquela em que nenhum ministro do atual governo estudou, descobriram recentemente uma forma de antecipar o comportamento dos elementos que podem sensibilizar o contador Geiger, o que significa que existe a possibilidade de adotar procedimentos preventivos, ou mesmo reverter as condições de acionamento do martelo e salvar o gato. Coisa assim do marxismo cultural. Todas e todos, a greve geral do dia 14 de junho. Dia 160/365, 9 de junho, domingo. 7. Por alguma razão, é considerado a conta dos mentirosos. 1. Adélio da facada é inimputável. Não pode ser penalizado porque é louco. Foi rapidamente perdoado pela Bolsa Família e seu Partido das Laranjas, os mesmos que destilam ódio mortal para qualquer formiga que apareça pela frente e não perdoam nada nem ninguém. Só os colegas do clube de tiro, pelo visto. 2. Queiroz ainda não foi considerado inimputável, mas já tem um fórum privilegiadíssimo. Não acatou a convocação da justiça. O cônjuge convenientemente ignora a situação e não está na lista dos procurados. Só nós procuramos por ele. 3. O cônjuge, ele mesmo, grampeou 25 advogados de defesa de Lula
e o único grampo que considera crime é o do celular dele. O resto segue aí, com cumplicidade de outras instâncias tão impune quanto Adélio e Queiroz. 4. Os 117 fuzis no jardim do vizinho do presidente foram considerados fato corriqueiro e normal, pelo visto, mas continua me parecendo extraordinária a ocorrência de fuzis enterrados em um jardim. Deve ser para que floresçam. Em um governo de terraplanistas, deve ser esta a resposta para o caso. 5. As laranjas do partido do disfuncional presidente eleito continuam florescendo. O nosso pornô-deputado foi acusado pelo próprio motorista. Rapaz, essa é a profissão. E seguirá circulando normalmente, porque crime é para os outros. 6. Os ministros tudo apresentando currículo falso, o que em países decentes seria crime de falsidade ideológica, mas no fabuloso mundo dos inimputáveis, talvez por se acharem todos incapazes, silêncio total, punição nenhuma. 7. O Bolso Filho, aquele gênio imobiliário, está no 140º dia de blindagem e já se encontrou com o Corregedor Nacional de Justiça junto com o papai. Aliás, o Bolsopai e o Neymar têm a mesma concepção de família e de filhinhos. Os meninos, todos muito bem protegidos, com segurança máxima. Filhos acima de todos e de tudo. Mas os filhos deles, porque os dos outros podem circular sem cadeirinha. E os aposentados, pensionistas, órfãos e doentes estão ameaçados de não receber os seus chamados benefícios porque o disfuncional presidente eleito e seu governo de inimputáveis só funcionam por meio de chantagem. Todos à greve geral no dia 14 de junho. Dia 161/365, 10 de junho, segunda-feira. No Nordeste, os santos juninos talvez sejam os mais populares na tradição católica. Santo Antônio é comemorado no dia 13 de junho, mas a trezena já começa desde o primeiro dia do mês. A festa da reza de Santo Antônio é muito concorrida. Tem católico, comunista, evangélico. Antônio é um santo popular, acima de crenças e desarmonias. O responsório de Santo Antônio é uma oração cantada, para ajudar a encontrar o que se perdeu ou foi tirado. Esse ano os efeitos do responsório vieram mais cedo. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. 2. O Congegate é bem mais interessante que o famoso Watergate, aquele paradigmático caso de corrupção que fez Nixon renunciar. No mundo atual, com tantos registros que ficam para sempre, quem com grampo fere, com grampo será ferido. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Então a relação de cooperação do cônjuge com o PowerPoint, que era óbvia e guiada por sórdidos motivos que não tinham a ver com a corrupção, mas com atalhos para chegar ao poder, foi revelada e com provas. Tudo que já sabíamos, tudo que já avisávamos, tudo que eles deixaram como rastros por aí, mas agora com detalhes das conversinhas. Mesmo que os demais implicados no pacto tentem abafar o caso, e parte da grande mídia interessada já começou a fazer isso. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Diga-no aqueles que o viram, e diga-no os patuanos. 4. Tudo bem documentado, tintim por tintim, divulgado pelo The Intercept. Motivações políticas, blefe no STF, instrução de juiz para procurador e vice-versa. O juiz está nu. A festa de Santo Antônio no dia 13 promete ser muito interessante. Quem sabe nas ruas? Até lá já teremos mais detalhes. Uma coisa de aventura cinematográfica, tipo assim, assalto ao trem pagador, o bandido da luz vermelha, Snowden. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se um enfermo são. 5. Enquanto isso, pesquisadores de Yale, sempre a maldita universidade que não formou ninguém do ministério, afirmam que há a possibilidade do planeta Terra ser engolido por um buraco negro. Para uns, certeza. Todos à greve geral no dia 14 de junho. Contra a reforma da Previdência, contra os cortes da educação, Lula livre.